uma reviravolta. Então para tudo que você tá fazendo aí, porque tá sendo cozinhada uma reviravolta em Brasília nesse exato momento. A casa caiu. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI e do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vorcaro pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes fez uma nota que enrolava, se referindo a algo que não tem a ver com a informação, que são arquivos que estão na CPMI do INSS. Agora, o ministro Alexandre de Moraes precisa parar de enrolar. E ele precisa responder a perguntas simples, com respostas simples. É verdade ou não é verdade que o seu celular recebeu mensagens de Vorcaro naquele dia? É verdade ou não é verdade que o seu celular respondeu a essas mensagens naquele dia com textos de visualização única? Esses, as respostas, que não se conhece o conteúdo, porque a polícia não tem o celular de Alexandre de Moraes, tem apenas o de Vorcaro. É verdade ou não, portanto, que o celular de Vorcaro conversou com o seu celular no dia da prisão de Vorcaro? Aí pode-se dizer sim, é verdade, ou não, é mentira. Para dizer não é mentira, vai ser preciso refutar a perícia da Polícia Federal. Não é fácil. Mas são essas as perguntas que se colocam para Alexandre de Moraes. Eu concordo inteiramente com o Joel sobre a necessidade absoluta de Alexandre de Moraes ser investigado. O fato de que a Procuradoria-Geral da República ainda não pediu investigação sobre essas outras relações que já se conhecia já é meio escandaloso. A PGR não pedir investigação agora é um escândalo maior, é um escândalo explosivo. Mas eu insisto, se o ministro Alexandre de Moraes mentiu sobre essa troca de mensagens, ou mentir, porque por enquanto ele enrolou, se ele mentir sobre essa troca de mensagens, ele não pode ser ministro. Não se trata de mentira sobre o que ele foi fazer no fim de semana em algum lugar. Se trataria de uma mentira sobre um caso que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma fonte com a qual eu falei utilizou uma palavra que eu acho muito apropriada, né? Ela falou, é como se estivesse pairando uma espécie de luto, assim. As pessoas estão tristes, estão preocupadas, estão tentando entender. Sarza, lembrando, né? De primeiro momento, quando a primeira matéria foi publicada e havia, de fato, alguns erros corrigidos e reconhecidos, inclusive, pela coluna da jornalista Malu Gaspar, o ministro disse que as mensagens não existem. Essa palavra, essa frase, essa sentença será usada contra ele no Tribunal da Opinião Pública se comprovado, periciado o material e as mensagens, de fato, estiverem lá, como afirma a jornalista, como afirma a reportagem, né? Por quê? Depois ele mantém um silêncio, mas ele chegou a dizer que as mensagens tinham. E, apesar de não estarem na íntegra numa primeira versão, elas constam sim da versão ampliada que você acabou de mostrar aí para o nosso público. Então, o ministro vai ter de calcular exatamente o que diz, inclusive, para os colegas. Alexandre de Moraes é rigoroso com os outros. O que ele teria feito diante de diálogos como esse? Indícios, hein? Indícios. Sem haver a parte dele que desapareceu. Não é que ele não tenha respondido, ele respondeu a todas as mensagens de Daniel Vorcaro. Só fez sumir. Aliás, outra coisa também sobre isso, que eu preciso dizer aqui, aplicando o direito xandônico. Lembra do caso da Débora do Batom? A Débora, aquela que pichou mulher a estátua, né? que pichou a estátua com batom? Lembra desse episódio? Então, nessa ocasião, da famosa Débora do Batom, Alexandre de Moraes, em manifestação judicial, considerou que ela desprezava a justiça brasileira e a ordem pública, porque, segundo ele, apagara as mensagens. Então, aquilo seria, segundo Alexandre de Moraes, uma ocultação de prova. O fato de não ter diálogos dela no celular. Ele nem sabia se ela tinha apagado. Talvez ela tivesse, mas não sabia. Considerou que ela apagara as mensagens. E isso sendo um desprezo à justiça e ocultação de provas. Apliquemos esse direito xandônico a Alexandre de Moraes nesse caso. Ué, ele não apagou suas conversas? Está ocultando provas? É o caso em que... É o direito xandônico. É o caso em que a falta de prova vira prova. É a própria prova. É esse caso aí. Então veja, me diga vocês se esse rigoroso Xandão admitiria o tom da conversa que teve com o Vorcaro. Aliás, o tom do Vorcaro. Não era o Vorcaro se dirigindo ao ministro do Supremo. Já seria um absurdo. Não. Não tinha nenhum rapapé, nenhum Vossa Excelência. É uma relação mesmo, primeiro, de acompanhamento. Alexandre de Moraes sabia de tudo que estava acontecendo ali. Não precisou nem de muitas informações, estava sabendo. Em determinado momento, Vorcaro pede providências a Alexandre de Moraes. É isso. Que tipo de relação que tinha ali?
Tem alguma... Como é que é, para ser bastante preciso aqui? Alguma novidade? Primeiro, vamos lá. Na base de tudo isso aí, tem o acesso ilegal à informação sigilosa. A milícia de Daniel Vorcaro entrou no sistema da Polícia Federal, razão porque descobriu que tinha uma investigação contra si, aquela pela qual ele seria preso naquele dia. Descobriu que tinha uma investigação na Justiça Federal de Brasília. Aí esquenta, forja um vazamento, ele mesmo é um vazador, Vorcaro, esquenta via site de notícias, site jornalístico, com base nisso peticiona, tentando evitar na justiça específica, ao juiz específico, medidas cautelares contra si. Seria sem sucesso. Mas é com base nisso, nesse ambiente, e trocando essas conversas com Alexandre de Moraes, que ele escreve o seguinte para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguma novidade? Assim mesmo. Cobrando. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Bloquear o quê? Notícia do quê? Bloquear o quê? No dia em que Daniel Vorcaro seria preso. Não podemos, porque não somos trouxas, não podemos observar isso sem ter em mente o contrato de 130 milhões de reais a 3,5 milhões por mês da mulher de Alexandre de Moraes, do escritório Barsi de Moraes, com o Banco Master. Não podemos. Não podemos observar essa conversa e as liberdades e facilidades da conversa sem ter isso em mente. Eu estou aqui conversando com os meus botões para tentar aí, avaliar em que momento virá a exoneração, o pedido de exoneração do Moraes do Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Porque a esposa dele, em janeiro de 24, ela celebrou um contrato. E depois, em novembro, começou, e a Polícia Federal apresenta isso, apresenta o quê? Diálogos entre o Moraes e o Vorcaro, e no sentido de que Moraes estaria por dentro de toda a atividade do Vorcaro e dando-lhe conselhos, orientações. E existe até uma mensagem que é a última delas, que parece e dá indicativos de que houve sim a troca. O Moraes interagiu com ele, respondia a ele, embora essas mensagens tivessem sido apagadas. A situação do Moraes é delicadíssima. Ele deveria de pronto se licenciar e imediatamente também ou se licencia ou se exonera. Exoneração é um termo técnico. No popular tudo é demissão, tá? Ou seja, pede o boné, deixa a toga na cadeira e vai embora. Porque diante de tudo isso, os indicativos são fortíssimos de crime de advocacia administrativa. Esse crime prevê aquele que patrocina, que participa de uma forma direta ou indireta. No caso, são duas. Diretamente pela mulher e indiretamente debaixo da toga. Ele patrocina o interesse privado contra a administração pública. Isso é crime de advocacia administrativa. Todos os elementos estão a indicar isso. A necessidade, evidentemente, de perícia técnica na verificação da troca de mensagens. Professor, o ministro está nu. Bom dia. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. Segundo a apuração da Malu Gaspar do Globo, tanto o dono do Banco Master quanto o Alexandre de Moraes conversavam enviando mensagens de visualização única. Só que tem um ponto aí. Pelo que tudo indica, o Vorcaro escrevia a mensagem no bloco de notas, 7:18, e depois mandava a mensagem, 7:19. Só que ele deixou a mensagem no bloco de notas, por isso que tá dando para fazer essa comparação. Já o Alexandre de Moraes não deixou. Nessa primeira mensagem ele diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Pra te contextualizar, tava rolando, aí uma crise de liquidez, ele tava querendo vender o banco já que tava passando por todo esse escândalo e o banco buscava compradores para os seus ativos. E aí ele continua. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me diz que tá tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Primeiro ponto, o que o ministro está conversando a respeito disso com o dono de banco? Ele conversou com um monte de gente. Agora, conversar sobre isso daqui, crise de liquidez, vender ativo com o ministro do STF, que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o banco? Estranho, né? Aí naquele dia foi feito às pressas o anúncio da venda
do banco para o grupo Fictor. E 5h22 ele escreve uma mensagem: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. E aí, 5h22 ele manda a mensagem. Nesse mesmo dia, o Vorcaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada. E aí ele escreve uma mensagem 5h26 e manda uma mensagem 5h26 para o ministro Alexandre de Moraes. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Envia ela aqui. No dia que ele estava prestes a ser preso. Beleza? 7h58 ele escreve uma mensagem: alguma novidade? E aí às 10 horas da noite ele vai preso. E o interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Pelo visto, alguém aí tá mentindo, mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela. E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao CAD, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment não. Ele precisa, direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. O óbvio, que você comenta aqui, né? Ah, não me diga, é mesmo? Infelizmente, a gente tem que noticiar. Eu falo infelizmente porque, assim, era essa palhaçada da PGR arquivando o caso das joias sauditas, né, de Jair Messias Bolsonaro, era para ter sido algo assim que nem deveria de iniciar. Ela não poderia ter iniciado. O Paulo Gonet enviou para esse Alexandre de Moraes no STF, posicionando-se pelo arquivamento no caso que investiga o que eles acusaram, que seria então um desvio das joias. Porque, cara, assim, ficaram dizendo Micheque, usando o nome da Michelle de Micheque, usando o nome da fazenda Michelle, negócio de joias, falando que o Bolsonaro tinha roubado joias. Cara, esculacharam a mulher, o presidente, a primeira-dama, o presidente Bolsonaro. O PT ficou meses, acho que mais de um ano, né? Só falando dessa merda de joias. E falando que agora pegaram o Bolsonaro. Vocês não falaram que ele não era corrupto, falaram que o caso das joias era também mais um crime que deveria ser apurado. Os mais... Como é que é o termo que o Dória usou ali, gente? Espera rapidinho. Deixa eu lembrar o termo do Dória aqui. Você lembra o termo do Dória, Ítalo? O termo do Dória... Não é mais... O pessoal do Brasileirinho fazia como é que era? Era sofisticação e prudência e sofisticação, mas o Dória fez outro agora. Equilíbrio e ponderação. Esse aí. Esse, Ítalo. Equilíbrio e ponderação. A galera do equilíbrio e da ponderação falava, não, mas tem que averiguar, tem que investigar aqui, é o caso das joias do Bolsonaro, tem que investigar. Pronto, o PGR diz que não tem porcaria nenhuma, eu não quero nem ler de modo jornalístico sobre essa matéria, eu só quero que o Ramagem desabafe um pouco, porque ele deve ter visto de perto toda essa... Eu tô evitando porque a gente tá nos comércios. Ítalo, o pessoal tem muita gente colocando... Comunicação, olha, eu tô botando vocês a espetáculo ser ouvido na hora do almoço no comércio, mas pare de xingar a ala. Era porque a gente tá em várias lojas, consultórios, não tem essa... Só tem a agradecer aí pela difusão. Então a gente tá segurando um pouquinho, mas a galera sabe que a indignação, a vontade de falar porque, cara, Ramagem... É uma grande sacanagem. Sacanagem. Porque o que aconteceu? Quem ouviu falar de Fishing Expedition? Fishing Expedition ficou à tona, que é proibido no direito ocidental, nos Estados Unidos, é você inventar uma investigação para chegar e quebrar a intimidade das pessoas, seu celular, entrar na casa das pessoas para tentar achar alguma coisa a mais fora do que você está procurando. Isso é proibido, completamente proibido. Isso foi feito com Jair Bolsonaro e todos os seus aliados. Bolsonaro não tem nada de corrupção, zero de corrupção. Se tivesse um mínimo, um erro, que não era nem por ele, já teria aparecido, com toda certeza. Não tem. Viraram de cabeça para baixo a vida do Bolsonaro, ou a administração do Bolsonaro, o presidente da República. Veja a máquina que se carrega embaixo, não tem nada de corrupção. Analisei as mais de 1.600 páginas de mensagens do celular do Vorcaro e afirmo para vocês, em tese, nós temos ali crimes de corrupção, advocacia administrativa, fraude processual e obstrução da justiça. É muito grave o que tem nessas mensagens entre Vorcaro e Alexandre de Moraes. E sabe o que não tem?
não tem conversa, não tem mensagens entre Vorcaro e sua advogada. Exatamente isso. A única mensagem que tem nessas 1.600 páginas fazendo menção a Viviane Barsi, a advogada de 129 milhões, é uma mensagem da noiva do Vorcaro para o Vorcaro, dizendo que viu uma matéria da Folha de São Paulo falando da esposa do Moraes. Olha aqui. Ai, amor, agora tá valendo o negócio da Viviane Barsi. E ele diz, deixa eu te pedir, não fica lendo essas coisas. Todas as outras mensagens que tem são de Vorcaro diretamente com Alexandre de Moraes. E pior, as mensagens que falam diretamente em interferência a favor do Vorcaro, interferência a favor do Banco Master, são no dia da prisão do Vorcaro. Na semana que Alexandre de Moraes estava condenando Jair Bolsonaro, ele estava conversando com Vorcaro para salvar Vorcaro e Banco Master. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia que foi preso em 2025. Troca de mensagens entre eles durou todo o dia da prisão e mencionava a necessidade de entrar no circuito do processo. Se Alexandre de Moraes recebeu via sua esposa 129 milhões para entrar no circuito do processo, o nome disso é corrupção. Durante toda a instrução da farsa da trama golpista, onde inocentes estavam sendo acusados por crimes que não praticaram, Alexandre de Moraes estava convivendo com Vorcaro, falando com Vorcaro, se encontrando com Vorcaro, intercedendo por Vorcaro para salvar Vorcaro e o Banco Master. Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes no dia que foi preso de jornal, mas Alexandre de Moraes afirma que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Sabe o que é ilação? Ilação é dizer que existe uma minuta golpista que nunca ninguém viu, que nunca foi encontrada, nunca foi apreendida. Por quê? As mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes, Moraes e Vorcaro, foram encontradas pela Polícia Federal em perícia oficial da Polícia Federal. Então, hoje, em 2026, Alexandre de Moraes chama a mesma Polícia Federal que ele usou para condenar inocentes de mentirosa. Alexandre de Moraes diz que a perícia da Polícia Federal é falsa, que a Polícia Federal mente, que a Polícia Federal o acusou injustamente de forma mentirosa. Só que essas mensagens que estão sendo divulgadas pela imprensa e não por nós, provém de perícia oficial feita pela Polícia Federal. E, diferentemente dessas mensagens, o que não existe é a minuta golpista. Felipe Martins foi condenado por ter escrito uma minuta que não existe e que nem perícia da Polícia Federal encontrou. Agora, as mensagens encontradas em perícia são mentirosas. Isso aqui é Folha de São Paulo, tá? Olha lá. O dono do Banco Master trocou mensagens de WhatsApp com o ministro do STF ao longo do dia em que foi preso, dia 17. Olha aqui, trama golpista chegando ao fim. 9 mensagens trocadas entre os dois no WhatsApp das 7 às 20 horas, trocadas entre os dois. O banqueiro narra negociações para tentar salvar o Master. Juridicamente, no direito penal, o nome disso é obstrução da justiça, o nome disso é corrupção. Faz referência a tratativas com Financeira Fictor, cujo acordo seria anunciado na tarde daquele dia. Estou tentando antecipar os investidores e tenho chances de conseguir. Alexandre de Moraes, se não fosse ministro do STF, já teria tomado busca e apreensão, poderia estar preso. Moraes respondeu à mensagem por meio de uma imagem que desaparece automaticamente após ser vista. Moraes enviou 3 áudios de visualização única. Por que enviar áudios de visualização única? Por que enviar
foto de visualização única para não ser descoberto, para ninguém saber o teor do conteúdo, para falar coisas que ninguém pode descobrir. Lembrando que esse Alexandre de Moraes é o mesmo Alexandre de Moraes que emitiu uma nota dizendo que nunca falou com o Vorcaro, que nunca se encontrou com o Vorcaro e que todo mundo mente. Depois Vorcaro presta contas a Alexandre de Moraes e diz a Moraes: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Me parece que o Vorcaro está falando com o chefe. Está falando com o sócio majoritário? Os dados obtidos por O Globo, indicam que Moraes respondia às mensagens. Em uma das mensagens, o blogueiro responde e tira uma dúvida do ministro. Seria melhor na sexta, junto com os gringos. Mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Enquanto Alexandre de Moraes julgava Bolsonaro por trama golpista, julgava Felipe Martins por trama golpista, condenava pessoas por atentado à democracia, ele estava assim com o Vorcaro. Ele estava trocando mensagens, auxiliando o Vorcaro a salvar um banco que deu uma fraude de 12 bi, tentando salvar um criminoso que é Vorcaro, que contratou o escritório da sua esposa por 129 milhões. Não tem uma mensagem do Vorcaro com Viviane Barça de Moraes. Todas as mensagens são diretamente com o próprio Alexandre de Moraes, o que fica claro quem foi o contratado. O nome disso, em tese, supostamente é corrupção. Caiu a República, caiu, o país virou, acabou, é impeachment, é prisão, fim da linha, não há mais o que ser dito aqui. E vejam que até agora só 1/3 do celular do Vorcaro foi periciado, tá? Tem mais coisa ainda para vir. Como pode esse juiz ter moral, ética para chamar Bolsonaro de golpista? Lembrando, esse que julgou é a suposta vítima, investigou o caso e agora puxou para o seu gabinete o Shor, o cara que fez todo o trabalho para ele durante a investigação, o cara que produziu tudo que ele utilizou para condenar Bolsonaro, seus assessores, Felipe Martins, por trama golpista. Gente, isso não é um circo, porque circo é mais organizado. Isso é um Estado criminoso. Se fôssemos um país sério, esse ministro já estaria afastado pelo Senado, porque constitucionalmente é o Senado que pode afastar. Instaurando um processo de impeachment, o ministro é afastado imediatamente. O que é que esse Senado está esperando? Congresso Nacional, vamos trabalhar? Senadores, vamos trabalhar? Instaurem imediatamente um processo de impeachment contra esse ministro e o afastem imediatamente do cargo, antes que ele faça mais maldades e antes, inclusive, que ele mande prender André Mendonça. Não duvidem, tá? Nada é impossível. Para uma pessoa capaz de interferir dessa forma a favor de Vorcaro, ele é capaz de tudo. E tem mais, essas mensagens encontradas pela Polícia Federal são tecnicamente provas, porque aquilo que é obtido de perícia se chama prova cautelar. Então já há provas contra Alexandre de Moraes. Não há indícios, não. O Senado pode utilizar como prova emprestada essa perícia da Polícia Federal para empichar Alexandre de Moraes. E André Mendonça pode utilizar essa perícia para instaurar investigação específica contra Alexandre de Moraes. E o PGR, se for sério, ele pode utilizar e deve utilizar essa perícia para denunciar Alexandre de Moraes. A justiça agora e a correta aplicação da lei estão nas mãos do Senado e do PGR. PGR, você tem o dever legal, com as provas periciais que já existem, de oferecer denúncia criminal contra o Alexandre de Moraes. Senadores da República, vocês têm o dever legal, obrigação legal de, com essa perícia da Polícia Federal,
instaurar processo de impeachment contra o Moraes e afastá-lo imediatamente do mandato. É isso que deve acontecer. A Malu Gaspar teve seu dia de Quimpaim, viu? Piadas à parte. Advogado contesta a Polícia Federal em Minas e diz que sicário de Workário está vivo, sem protocolo aí de morte cerebral. Pronto, ele morreu, mas não foi bem assim. Aí morreu de novo, aí agora aí desmorreu. Ele desmorreu já 2 vezes. Eu não sei mais, isso aqui é de ontem, viu? 9 da noite de ontem. Mas mesmo que ele tenha desmorrido, a defesa classificou o estado dele como grave. Não me pergunte o que está acontecendo. A CNN trouxe a mesma informação também. O sicário desmorreu. Vamos ver se ele ressuscita aí nas próximas horas ou piora e aí realmente bate as botas pela 3ª vez em 2 dias. Na verdade, hoje seria 3 dias, né? Não há pontos cegos nas imagens da tentativa, né? E tirar a própria vida aí do sicário. Aí, só para comentar, a gente falou sobre isso aqui ontem, porque esse caso é muito estranho, né? Muito estranho mesmo. Mas, segundo a Miriam Leitão e também outros jornalistas, isso já chegou inclusive nas mãos do Mendonça. O Andrei, né, diretor geral da PF, também teria dito isso, que tem câmeras em todas as regiões, em todos os momentos. Estava bem claro ali o que ele estava fazendo. Toda a ação foi registrada, né? As câmeras mostram tudo o que aconteceu com o sicário. Aí ela disse, aqui era ontem de manhã, né? Aí ele tinha batido as botas. Aí de noite ele ressuscitou. Vamos ver, né, o que vai acontecer no dia de hoje. Começando a falar um pouco do Paquito. Malu Gaspar trouxe um complementozinho, a história lá do Diário do Centro do Mundo. E tem tudo a ver com os prints que ela trouxe na madrugada de hoje. A irritação do Paquito com o site de esquerda. Vão entrar no processo das fake news. O que tem de relevante aqui, gente, é o seguinte. Qual o poder que o Paquito tem para fazer isso acontecer? Porque quando o Luciano Ayan me ameaçou e falou que iria me levar por inquérito, ele ia fazer lá o relatório para dar para a CPI, estava bem claro que ele ia dar na mão do Alexandre Frota e da Joyce Halseman, que é quem levava para Dom Pedro III. E nesse caso aqui, qual o poder que Workário tinha para garantir que essa turma ia entrar no inquérito das fake news? Qual o poder que o Workário tinha? Quem que ele tinha acesso? Ao próprio ministro relator, ao próprio Dom Pedro III? Tá ali, né? Enfim, diálogos contra a representação da PF foram obtidos pela equipe da coluna mostram que, ao ficar irritado com a reportagem do DCM sobre operações de crédito consignado do Master, o banqueiro escreveu: estou achando que estão mexendo com o menino, agora não quero mais. Vão entrar no processo fake news. Vou fechar esse site. Manda deixar a matéria, esses otários. Fica questionamento, né? E o Workário provou que tem muitos contatos e muitas amizades. Aqui, para vocês verem que esse papo de união é pura maluquice. A esquerda não briga em público. Esse daqui é o fundador e dono da revista Fórum, que é concorrente direto do Brasil 247 e concorrente direto do Diário do Centro do Mundo. Mesmo sendo de esquerda, tá cutucando seus coleguinhas e falando, ó, acabo de receber um telefonema e a fonte me diz que todos os pagamentos do Paquito eram feitos em criptomoedas, por isso não serão encontrados rastros. E quem operava o esquema era o genro de um senador da República. Workário tem de delatar para o esquema vir à tona. Por mim, o Paquito começa a cantar hoje mesmo. O Bernardo Melo Franco traz um ponto. E a investigação do caso expõe milícia na Faria Lima. Isso não é novidade. Ele disse, ele faz matéria longa, só que o ponto dele é o seguinte, que por mais que ainda faltem vários elementos, por mais que não tenha uma delação até o momento, os vazamentos assustaram Brasília, mas parece ser apenas o aperitivo do que está por vir. Talvez não seja preciso esperar uma delação do Paquito para conhecer o tamanho do lamaçal. O que a Polícia Federal quer saber já pode estar em planilhas nos celulares que apreendeu. Porque tem muita coisa. Vamos falar um pouco desse lamaçal. Workário relata clima de tensão em negociação de venda do Master e se queixa de atuação de concorrentes. Essa é bacana. E ele era um cara bem aberto, viu? Ele dividia as suas tensões, frustrações, alegrias, glórias com sua noiva na época. Tomou um pé na bunda agora, né? Mas faz parte, Paquito. No dia 4 de abril, o Paquito afirmou que se reuniu com o Dedé do BTG,
imagina você chegar pro Ciro Nogueira e falar: aí, Ciro Nogueira, o Paquito e André Esteves estão juntos. Ciro Nogueira sabe nem o que faz. Não peça pra Ciro Nogueira escolher um lado nessa briga aqui. Não peça. É tipo você chegar pra um pai e falar qual é o seu filho preferido. Não dá. Não peça pro Ciro Nogueira escolher. Nas mensagens, Porcaro disse que ouviu dele uma proposta, que não é explicado na mensagem, e que era para ele esquecer o BRB. No relato, o dono do Master acrescenta que o sócio do BTG, o nosso Dedé, entra na mente dos integrantes do Banco Central. Ah, nada. O Banco Central Independente, o Dedé entra na mente do Banco Central Independente. Você não acredita nas frases de hoje. Eu levei o Augusto, que é o Guga Lima, aquele que é muito próximo do PT da Bahia, Rui Costa, Jacques Wagner, para eu ter uma testemunha. Agora o Dedé é brabo, ó. Pelo menos eu consegui dar risada depois, porque o Augusto é engraçado imitando. O Dedé disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu na nossa vida. Que tínhamos que agradecer a Deus a proposta dele. E esqueceu o BRB. Diz o Paquito nas mensagens dia 4 de abril no passado. É uma petulância, né? Eu sou o maior banqueiro do mundo. Sou Deus. O negócio de se passar por Deus dá errado, viu? Vixe Maria. Isso zica, Dedé. Não fale isso. De acordo com a PF, Guga Lima é a missão Augusto Lima, que foi sócio do Paquito. Em seguida, Paquito deu mais detalhes sobre o conto com Esteves. Foi lá porque o Banco Central pediu. Olha só, o Banco Central Independente pediu: Paquito, vá falar com o Dedé. Pediu porque ele é ardiloso, entra na mente dos caras do Bacen. À época, o BTG negociava nos bastidores a possibilidade de comprar parte dos ativos do Master. Aí melhora. Em outras menções, Paquito cita reuniões com o Banco Central e diversos bancos e diz que fez encontros presenciais em Brasília e também por telefone. Em 30 de março de 25, menciona supostas tentativas de influência de bancos contrários à operação que precisava ser aprovada pelo BC e outras autoridades. Olha só, aspas, amor, tá bem tenso. Turma dos bancos tá furiosa. E ontem plantaram várias notícias. Vai ser uma semana de retaliação contra mim. Estão muito indignados que deu certo. Começam a plantar coisas para atrapalhar o Banco Central e autoridades que precisam aprovar a operação. Esse caso do Master está mostrando aí para os brasileiros que ainda não acordaram para a vida que a imprensa, quase que como um todo, sempre está a serviço de alguém. Alguns se indignam por causa lá das Costegui, aí 2 milhões, aí vem a revista, o DCM, 50 mil reais. E tu acha que esses bancos também não têm os seus jornalistas de estimação? Tu acha que quando as pessoas por aí, né, falam que a Malu Gaspar e o próprio Lauro Jardim são os jornalistas de estimação do Dedé, tu acha que as pessoas falam isso por quê? São boatos, né, a boataria que rola. Quando algumas pessoas dizem que a Daniela Lima, a Luísa Martins são contratadas só pelo fato que elas são porta-vozes do Supremo ao lado da Bela Megali, acho que as pessoas falam isso por quê? Acho que a imprensa é o que apura, aí vem fontes dizem, nota que eu dei um Google, o jornal passou o dia mandando WhatsApp para ver se colhia informação, não aparecia nada. O Paquito montou a sua tropinha. Agora os banqueiros também têm as suas. Quando tu vê aqueles comerciais, divulgação de bancos na TV aberta, tu acha que é pra quê? Só porque ele precisa de novos clientes. Não é pra os veículos de comunicação falarem bem deles, não. Esse negócio de banco é igual a máfia. Escreveu o Paquito pra namorada. Concordo com você, viu, Paquito? Eu me pergunto quem que sobra dessa história. O Dedé, com certeza. O Dedé não, o Dedé é Deus. Na época, o executivo acusava o Dedé de fazer pressão sobre o Banco Central para não dar aval ao negócio entre o Master e o BRB. Esse negócio de banco, sempre falei que é igual a máfia. Não dá para sair, ninguém sai. Bem não sai, só sai mal. E o Paquito saiu muito mal, viu? Para você ver o nível de maluquice também. Aqui é os diálogos dele com sua noiva, a Marta Graef. O Curioso Mercado Posta está falando o seguinte, ó, rapaz,
A gente esperava bastante coisa esquisita do Banco Master, mas um pai de santo guiando os negócios do Augusto Lima, né, ligado ao PT, com o Paquito, foi demais. Aí, olha isso aqui, né? Devia Daniel Vorcaro. Tentei entregar o banco várias vezes hoje pro Augusto. Eu nem te conto como foram as falas hoje, meu Deus. Ele atende a ligação, aí depois me fala. Era meu pai de santo. Falou que é pra... falou que é pra eu ficar e ficarmos juntos. Aí colocou um emojizinho. Não saio por dinheiro nenhum do mundo do seu lado. Aí a noiva dele disse. Como assim tentou entregar? Meu Deus, você tá brincando. Pai de santo? Pelo amor. Sério? Acredite, pô. Surreal. Mas você conseguiu se livrar ou ainda continua isso? Aí o Vorcaro diz. Ainda continua. Ele tava tão convicto que falei pra deixar pra outro dia. Uou, que dia, amor. Queria fugir com você pra acabar no meio do nada. Também queria, amor. Imagina decisão técnica. Essa aqui foi uma decisão técnica de pai de santo. O nível das decisões técnicas do Brasil só melhora. Paquito relata em conversa com a namorada ter sofrido extorsão bem chata em Brasília. Infelizmente não se sabe do que, porque ele não respondeu. Ele poupou a sua namoradinha, né? Na época era noiva sobre isso daí. Mensagem para Marta, Paquito escreveu. Foi um dia péssimo para mim. Essa foto salvou o meu dia. Obrigado. A namorada então perguntou o que havia acontecido. Por quê? O que aconteceu? Nada demais, respondeu o Paquito. Depois conto. Ao que ela disse, tá bom. Ele continuou, sofrendo uma extorsão bem chata. Marta replicou com um emoji de surpresa e o Paquito seguiu. That's ok. Mas tá tudo certo. Relaxa, amor. A companheira do dono do Master então questionou, amor? Mas de quem? Aí ele prosseguiu, difícil me abalar e jogar pra baixo, mas essa foi dura. Ele falou isso, né? Falou palavras feias. Apesar do questionamento da namorada, Vorcaro não revelou quem teria sido o ator da extorsão. Os diálogos ocorreram por volta das 22 horas do dia 9 de abril de 2024. No dia 11 daquele mês e ano, o banqueiro relatou à companheira que esteve em Brasília nos últimos 2 dias. E aí você vê, gente, como é o mundo moderno. Namorada terminou com Vorcaro depois da prisão do dono do Banco Master. Achar que era noiva, viu? É uma fia diz, né? A mulher abandonou o cara na primeira dificuldade. Aí, julgue o Paquito e fale que ela era burro. O Paquito tira 3 namoradas. Ah, Paquito, o Paquito é brabo, viu? Também um bonito desse, né? Tem que dividir. Olha só. E não é um cara econômico. Ele manda a mesma mensagem igual. Ele só encaminha. Ele escreve pra uma e manda pra 2. Rapaz, velho. Tinha um coração, né? Sem igual. O Paquito é uma lenda. Mas vamos lá. Aí semana que vem vai ter aí o julgamento da segunda turma pra saber se ele fica preso ou não. Como é que os pares do Mendonça vão votar. Aí começaram, né? Primeiro, as notinhas plantadas pelos ministros que estão tentando aí colocar panos quentes nessa crise do Supremo. Ministros defendem impedimento de Toffoli em julgamento do caso Master. Ministros veem como positiva uma eventual declaração de impedimento do Toffoli no julgamento da segunda turma, né, contra o Paquito, enfim. De forma reservada, esses magistrados avaliam que não há impedimento técnico para a participação, mas o gesto do Toffoli, poxa, ele poderia encerrar de vez o capítulo envolvendo o ministro e o caso Master. Vá lá, Toffoli. Vá lá, irmão, vá, fique de boa. Nos bastidores do Supremo, eventual declaração de impedimento de Toffoli é vista como uma medida que preserva a imagem da corte e ao mesmo tempo preserva o próprio Toffoli. Ainda assim, a avaliação é que cabe apenas a ele decidir por essa medida. E aí, Toffoli, vai ou não vai? Um tempo antes, o Lauro Jardim já tinha dito, rapaz, Toffoli, um ministro audacioso. Será que Toffoli, que até 25 era um dos donos de um resort que tinha como sócio o cunhado e faz tudo do Paquito, vai mesmo ter a coragem de julgar na semana que vem a decisão do Mendonça, que mandou para a prisão o ex-banqueiro e o tal cunhado? Se Toffoli o fizer, além de jogar novamente no lixo
a lei do conflito de interesses, se mostrará mais uma vez um ministro audacioso como poucos. Como o Gilmar, Dino, Chandex, Zanin, né? Poucos, né? Porque só tem 11 no Supremo, então não tem muito mesmo, né? O Estadão já tinha cravado antes, aí a Globo só foi cravar hoje. Toffoli se ancora em apoio do Supremo e avisa aos pares que vai julgar. Quem espera aí botar panos quentes? Não espere nada. Estarei lá. Botarei a minha digital nisso. Eu quero ver como é que o Toffoli vai votar. Aí tá ali, né? Toffolinho falou que vai julgar. Sem demonstrar constrangimento, o bicho ainda esperto, se ancorou na decisão dos próprios pares, que, em uma nota conjunta, disseram que não havia suspeição ou impedimento por parte do magistrado na condução do processo. Lembra daquela nota que foi divulgada depois daquela reunião que era para ser secreta e não foi porque a reunião vazou? Aí, não, vocês falaram que eu não sou suspeito, não vou julgar. Aí a Globo hoje, de madrugada, trouxe a mesma informação. Toffoli diz a interlocutores que não está impedido de julgar a decisão do Paquito. Enfim, segundo relatos feitos ao Globo, Toffoli tem ressaltado a esses interlocutores que o próprio Supremo deixou claro o seu desimpedimento para atuar no caso do Master. A nota divulgada após a reunião, que culminou com a saída dele da relatoria, por isso, tecnicamente, considera estar apto a participar do julgamento. Obrigado, Toffoli, por não deixar que essa treta diminua de temperatura, né? Aí o chororô da Globo. Mendonça expõe o que Toffoli parecia querer ocultar. A Jornal do Olipe fez uma matéria longa. Tô com várias críticas, né? O Toffoli tava abafando, né? Relembra os casos. Eu quero mostrar o que tá grifado ali, né? A decisão do Supremo, que veio a público ontem, no entanto, a do Mendonça, não revela ainda quem é esse alto escalão da República. Concentra-se no segundo escalão, como servidores do BC. Que escalão é esse? O alto escalão da República que teria proximidade com o Paquito. Ainda não está claro, mas no meio do caminho apareceu ela, Malu Gaspar, com os prints. Os prints machucam demais, viu, meu filho? Às 4h42 da tarde de ontem, ela publica a primeira matéria, sem os prints. Porcaro escreveu para Chandexon, no dia em que foi preso. Conseguiu bloquear o quê? Não sei. Uma das últimas mensagens que Paquito enviou no dia em que foi preso para Dom Pedro III. Enfim, eram 5h26 da tarde do dia 17 de novembro, quando o dono do Banco Master escreveu para o ministro no Zap Zap. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O que é que ele estava falando ou perguntando? Dom Pedro III respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse. Isso porque o que segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê. Que coisa. Rapaz, Dom Pedro, viu? A troca de mensagens foi encontrada pela PF no celular do Paquito, preso no próprio dia 17, né? Foi horas antes da prisão, ele mandou essa. Antes dela, ainda outro registro de diálogo entre o ministro, em 1º de outubro de 2025, mas novamente sem conteúdo, porque o banqueiro e Dom Pedro III apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. De acordo com investigadores, há também telefonemas entre eles. Até aqui, tudo especulações, fontes, mas era aquela tipo de informação contundente. Por quê? Porque a Malu Gaspar falava o dia, mês, ano, hora e o conteúdo da mensagem. Você fala, rapaz, tá muito preciso para ser uma barrigada da imprensa. Contudo, apesar dos registros estarem no material apreendido e periciado pela PF, o ministro negou sua existência em resposta às indagações da equipe da coluna. Aquela jogou um anzol. Ela só deu uma mensagem, ele falou isso daí. E aí? Teve ou não teve essa troca de mensagem, Dom Pedro III? Aí Dom Pedro se enrolou, viu? O ministro
não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de delação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo, disse ele por intermédio da assessoria de imprensa da corte. A defesa de Paquito, por sua vez, preferiu não comentar. A PF descobriu que, no dia que o Paquito enviou as mensagens a Dom Pedro III, ele já tinha conhecimento do inquérito que apurava a venda de carteiras de créditos fraudulentas ao Banco Estatal de Brasília, o BRB, e que levaria à sua prisão e à liquidação do Master. Aí, final do ano de ontem, o WW, né, com suas análises. E, enfim, a Malu Gaspar foi na Globo News falar aquilo ali. Acho que, de forma unânime, toda a imprensa se levantou falando, cara, é um absurdo, mas como assim? Conseguiu bloquear o quê? O quê? E todo mundo queria saber isso. Queria mais informações. Informações que irão repercutir bastante ao longo do dia de hoje. Porque a resposta só veio de madrugada. Vamos aqui ouvir o Caio Junqueira. O que te chamou mais atenção nas mensagens do Vorcar? William, a grande mensagem, acho que a jornalista Malu Gaspar publicou agora há pouco, é o Vorcaro, no dia da prisão, mandando uma mensagem para o Alexandre de Moraes perguntando se ele vai bloquear ou não a prisão. Acho que essa é a grande, é o big deal do dia. E aí... Se bem que só pela exatidão, né? Sim. Que a gente tenta manter rigorosamente, a palavra prisão não aparece. Não, mas você vai tentar bloquear. Ok. Estamos inferindo. Sim. A palavra bloquear está sendo usada pelo Vorcaro por escrito, por ministro Alexandre de Moraes, no momento que ele está sendo preso. Sim, exatamente. Aí, a partir daí, acho que esse é o grande fio condutor para a gente analisar. A gente estava olhando muito para repercussão político-eleitoral. Porque o Daniel Vorcaro preso não é um sujeito que gosta de prisão, ninguém gosta. Mas um tipo como ele, pelo que a gente vê nas mensagens, até as impublicáveis... E uma grande parte são impublicáveis. Em grande parte são impublicáveis. Um programa de família como esse. Sim. Ele tenderia a uma colaboração premiada. Ele tendendo a uma colaboração premiada, ele vai ter que entregar, se for o caso, gente acima dele. Ele vai ter que entregar o contrato de 130 milhões da mulher do Alexandre de Moraes com o Alexandre. Vai ter que entregar o Dias Toffoli, se for o caso, se tiver indícios de corrupção ali. E aí a gente vai estar se deparando com um caso inédito na história do Brasil, desde sempre, de corrupção no Judiciário, na Suprema Corte, né? O que a gente tem de informação é que há uma tendência forte de colaboração premiada, mas não com os advogados que estão com ele hoje. Porque ele tem basicamente 2 advogados, um atende e é muito próximo e amigo de figuras do Centrão, que também seriam delatáveis, né? E o outro muito próximo também do Dias Toffoli. Então, hoje aqui, pelo menos no mercado, né, no meio jurídico aqui em São Paulo, se falou muito de uma troca de advogados que propiciasse uma colaboração premiada ali na frente. Agora, uma colaboração premiada atingiria diretamente o Supremo. Aí a gente entra... E aí, velho, vai ter delação, Paquito? Ô, gente, você viu a mensagem do Paquito? O Paquito era um último romântico. Aí ficava falando com a mulher, usando a letra L. Sabe, botando assim nas palavras. Ele fala, tô triste. Um negocinho assim, oh meu Deus. Que coisinha linda esse rapaz. Se vergonha ali lendo. O Paquito, rapaz. Todo anabolizadinho. Estamos falando aí que rasparam o cabelo dele. Rapaz, isso é crime nacional. Como é que faz uma coisa dessa? Aí sim, aqui era as elucubrações até o fim da noite de ontem. Aí agora chegou o momento que o Brasil inteiro esperava. Porque agora a coisa realmente chegou no novo patamar. Porque até agora, a gente avança aqui, ó. Todas as críticas que vinham sendo feitas ao Supremo, como a imprensa já pontuou isso ao longo dos meses, eram críticas em relação à técnica. Ah, poxa, olha para esse inquérito está sendo dirigido de uma forma errada, inconstitucional. Na verdade não era só isso, né? Teve a vaza-toga também, teve o talha-ferro, mas ainda assim eram confusões meio que dentro do inquérito. Agora, a gente começou a discutir casos que fogem da alçada das decisões dos ministros
E começa a entrar nesse âmbito, né, papai, do resort, do Toffoli, do contrato de 30 milhões. E aí, amiguinho, veio ela, com os prints. Assinou logo toda a equipe, né? A equipe de 3 pessoas. A Malu, o Johan e o Rafael. 3 juntos, botaram seu nome aí. Se for preso, vai os 3 juntos, né? Paquito falou a Dom Pedro III sobre salvar o Master no dia que foi preso em 2025. Troca de mensagens entre eles durou todo o dia da prisão e mencionava a necessidade de entrar no circuito do processo. Não é mais só uma mensagem no fim, às 5 da tarde. Não, não é só. Foi o dia todo. E agora tem os prints. Eita, lá vem ela. Uma intensa troca de mensagens entre Paquito, Dom Pedro III, se estendeu por todo o dia da prisão do Banco Master em 17 de novembro de 2025. Dados obtidos a partir do celular do executivo, apreendido com ele no momento da prisão, mostram que ele prestava contas a Dom Pedro III e, já adianto, ele não prestava contas para Dom Pedro apenas neste caso. Quem traz essas informações foi a Mônica Bergamo. Envolve os nossos amados irmãos Batista da JBS. Mas enfim, mostram que Paquito prestava contas a Dom Pedro III sobre o avanço das negociações para a venda do Master e sugerem que ele também falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. Nessas mensagens, Paquito relata que antecipou o negócio e que conseguiu salvá-lo, embora não fosse do jeito que ele queria. Também menciona um vazamento que será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. 2 vezes durante o dia, ele pergunta a Dom Pedro III se tinha alguma novidade e ainda questiona. Conseguiu bloquear? Aí que tá o ponto. O blog teve acesso com exclusividade aos prints de 9 mensagens trocadas entre os dois entre 7 horas e 17 minutos da manhã e às 20 horas e 48 minutos da noite daquele dia. Esse último contato com o ministro se deu pouco mais de 1 hora antes da abordagem policial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que ocorreu por volta das 22 horas da noite. Tanto o dono do Master como Dom Pedro III escreviam o texto nos blocos de notas de seus aparelhos, tiravam prints e depois enviavam como imagens de visualização única. Por isso as mensagens do ministro não estão disponíveis. Já as do Paquito continuaram acessíveis no próprio celular. Os horários de cada nota do banqueiro, obtida pela reportagem, coincidem com os das mensagens, em geral enviadas 1 minuto depois de serem salvas. Apenas uma foge do padrão e tem um intervalo de 6 minutos entre o horário em que a nota foi fotografada e o seu envio. Procurado, Dom Pedro III preferiu não se manifestar, porque agora tem o print, irmão. O print que incomoda. O print que incomoda a turma da direita intergaláctica, fez Dom Pedro III ficar em silêncio. Em nota enviada na tarde de quinta, quando foi publicada a primeira reportagem, Dom Pedro III afirmou que não recebeu as mensagens e que trata-se de ilação mentirosa no sentido novamente de atacar o Supremo. Consultado, a defesa do Paquito afirmou que não comentaria. A defesa do Paquito também não fala nada, né? Aí ela já mete ali os prints, ó. Toma aí agora, vai, miserável. Fala aí que tu não falou com ele. Até ligação teve. Fala aí que não teve. Fala. Fala que não teve agora. E agora? E aí ela explica como era todo o processo, né? Bloco de notas, o cara batia print, dava screenshot, aí tava o horário. Ele escreveu isso daqui, aí ficou com um print de cima às 7h18 da noite. E aí, você vê, ó. Ela podia ter dado um zoom um pouquinho mais pro lado, porque aqui tá 7.2.19, 2.00. Mas enfim, ó, 7.19. Aí 1 minuto depois o cara posta. Aí, vê aqui, ó. Essa outra é das 5h22, 5h26 e aqui, ó, Dom Pedro III. Aqui só a parte de baixo da mensagem, né? Aí, ó. Uma nota que ele escreveu às 5h22, que é exatamente essa, 5h22, às 39 segundos. Ops. E a outra foi das 5h26, que também foi publicada às 5h26.
Quase no mesmo segundo. Bateu o print, enviou. Era assim que funcionava as mensagens de visualização única. E tem mais, vai lá mandando aqui, ó. A de 7h58, 8h48, tudo lá, batendo todas as datas. Parabéns. Aí fica a pergunta, né? Quem mandou esses prints? E ficou uma coisa marcando na minha cabeça, não tenho informação sobre isso. Uma coisa que foi marcando na minha cabeça foi que ontem a gente estava comentando que uma das matérias falando que a Polícia Federal se animou depois que o Mendonça deu a decisão de afastar o homem do Lula da PF do caso Master, que foi o Andrei. Falou, ó, não é para o Andrei saber o que tá rolando. Bastou afastar o Andrei, a gente tem isso daqui. Esse momento histórico no Brasil. Aí vamos ver essa linda conversa. Conforme publicamos na quinta, inicialmente a informação obtida pela equipe da coluna era de que o Paquito havia entrado em contato com o Dom Pedro III uma única vez. Só após a publicação da primeira matéria, obtivemos a íntegra da comunicação entre os dois. Não foi só uma vez. Essa nota é de hoje, sexta-feira. Então eu já posso falar que a sexta-feira nunca decepciona, né? A sexta-feira nunca decepciona. Nunca, nunca. Foi numa sexta-feira que Dom Pedro III brilhou para o Brasil. Um gancho para entrar no circuito do processo. A conversa começou às 7h19 da manhã. Em uma referência ao negócio com o grupo Fictor, que seria anunciado naquela tarde, Paquito relata a Dom Pedro III a tentativa de antecipar os investigadores e diz que a possibilidade de assinar e anunciar ainda hoje uma parte. O que, caso se concretizasse, o levaria a ir para lá tentar a assinatura dos demais investigadores estrangeiros. Em seguida, muda de assunto. De um lado, acha que o tema de que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Não se sabe quem é essa jornalista. Será que é a Malu Gaspar? Não sei. O trecho que vem a seguir é vago, mas parece fazer referência ao inquérito sigiloso que corria contra o banqueiro na justiça. Aspas. Se vazar antes, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Ele então finaliza pedindo, se tiver alguma novidade, vamos falar. Conforme mostram os registros do celular, Dom Pedro III responde às 8h16 da manhã com a mensagem de visualização única. Se o trecho a respeito dos investidores é uma referência clara à compra do Master pelo Fictor, que seria anunciado na tarde daquela terça-feira para surpresa do mercado financeiro, a parte em que ele fala em entrar no circuito do processo é menos explícita, mas guarda conexão com a cronologia dos fatos sob investigação. De acordo com a Polícia Federal, àquela altura, o banqueiro já estava preocupado com os desdobramentos do processo que o levaria para a cadeia. 3 horas depois da resposta de Dom Pedro III, às 11h08 da manhã, o site O Bastidor publica a informação de que havia um inquérito na 10ª Vara Federal de Brasília sobre uma fraude bilionária envolvendo a compra do Master pelo BRB sem mencionar risco de prisão. Segundo a apuração da PF, Paquito obteve a informação a respeito do inquérito sigiloso a partir de um acesso ilegal aos sistemas da própria corporação. Depois usou o site para torná-la pública, esquentando a informação. Para saber porque jornalista tem sido de fonte. Para então poder apresentar uma petição diretamente ao juiz da vara, Ricardo Leite. Nesse documento, ele busca impedir medidas cautelares eventualmente requeridas e barrar o risco de uma prisão, que havia sido determinado pelo juiz apenas 18 minutos antes, às 3h29 da tarde. A petição da defesa foi enviada às 3h47. Conseguiu bloquear? A próxima comunicação entre Paquito e Dom Pedro III se dá às 5h22 da tarde, quando o negócio da Fictor estava prestes a ser noticiado pela imprensa. O dono do Master escreveu novamente para o magistrado. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação. Dom Pedro III não responde de imediato. 4 minutos depois, Paquito emenda, então com a mensagem revelada ontem pela equipe do blog. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O ministro responde às 5h31 da tarde, sempre por meio de prints de blocos de nota que só podem ser visualizados uma vez pelo interlocutor. O CEO do Master volta a pedir por atualizações de Dom Pedro III às 8h04 com a nota salva às 7h58, sempre com o cuidado de não mencionar o assunto que o preocupava.
E aí, ministro? Alguma novidade? O magistrado responde com 2 mensagens em sequência às 8h21 e 8h23. Paquito escreve novamente para Dom Pedro III às 8h49 que, segundo o material apreendido e apreciado pela PF, seria a última mensagem compartilhada com o ministro antes de ser preso. Acho que pode inibir. Pelo conteúdo, depreende-se que ele responde uma pergunta sobre negócio com a Fictor. Aspas. Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. E emenda. Acho que pode inibir, sem dizer exatamente o que poderia ser inibido. Encerrando a conversa, Vorcaro comunica ao ministro. Amanhã começam as batidas do Dedé. Tô indo assinar os investidores de fora, estou online. Esse Dedé, viu? Rapaz. Tu é barril, viu, Dedé? Dessa vez, segundo os registros do salário do Paquito, Dom Pedro III respondeu com outra mensagem. Não respondeu com outra mensagem de visualização única. Reagiu apenas com emoji de legalzinho com sinal de aprovação. E não para por aí, não. Dom Pedro III vetou presença de Joesley Batista em evento patrocinado pelo Paquito. Dom Pedro vetou a presença do Joesley em um evento patrocinado pelo Paquito, em Londres. Era o magistrado quem dava a última palavra sobre os convidados pelo ex-banqueiro, como mostram diálogos do celular dele enviados pela PF à CPMI do INSS obtidos pela coluna. O Fórum Jurídico do Brasil de Ideias, organizado formalmente pelo Grupo Voto em abril de 24, teve intensa participação de Dom Pedro III e do Paquito. Em diálogos trocados com Chaer, site dono aí do Conjur, contratado pelos organizadores do evento para formatar as mesas de debate, Paquito deixa claro que os nomes dos convidados seriam submetidos ao ministro, que era uma das estrelas do fórum. Diante de uma lista que incluía Luiz Carlos Trabuco, Marcelo Noronha do Bradesco, ambos do Bradesco, e o Trabuco também da Febaban, Benchimol e Berenguer da XP, a Seri Pierre da Mil, aquele lá do Jatinho, amigo do Lula, Isaac Cine da Febraban, o Paquito afirma, só o Joesley foi bloqueado pelo Dom Pedro III. Não comentou os demais, entendo que aprovou. Ainda assim, reperguntei. A presença de Michel Temer, que seria homenageado no fórum, foi a explicação encontrada para o veto. O ex-presidente, que indicou Moraes ao Supremo, foi gravado delatado pelo dono da JF na época da Operação Lava Jato. Seria saia justa e constrangimento, concluiu Paquito. Vou voltar para cá. Ó. Paquito estava convicto que conseguiria colocar um site no Inquérito das Fake News. Conversava no dia que foi preso. No dia que foi preso, conversava. E até na hora de coisa, não, o cara que vai dar o aval, quem pode e quem não pode participar. Parece uma relação de proximidade grande, né? Aí algumas pessoas nas últimas horas relembraram, né? O que a imprensa já aprontou. Xandão pega no meu cartão. Xandão está 100% certo. Esse aqui é o mais clássico de todos, né? Vera Magalhães. Vigiar e punir, gostoso demais. É...